Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente, né? Hoje eu não vou falar em específico de uma literatura, né? Porque eu queria expandir um pouco mais para além da literatura o conceito que eu gostaria de abordar nesse vídeo de hoje, né? Tentando pelo menos trazer com um viés mais sociológico, mas talvez até com uma certa proximidade com o tema, por eu estar inserindo numa sociedade onde é conhecida quase que mundialmente, né, pelo seu jeitinho, pela malandragem, enfim. Hoje eu quero falar da questão do malandro mesmo, né? O que seria o malandro, não só no Brasil, mas no conceito mundial, e como que a literatura brasileira conseguiu exemplificar, de certa forma, muito dessa característica que o Brasil tem, que vários antropólogos trabalharam, inclusive o Roberto da Mata, enfim. E tentando explicar essa característica de uma sociedade onde o público ele é muito deficitário, né? O público se mescla muito com o privado e o Brasil, infelizmente, aos olhos de muitos, né? Até de estrangeiros que vinham para cá e, enfim, era visto apenas como uma empresa, como um lugar de oportunidades para crescer financeiramente, mas sem desenvolver, de certa forma, uma ideia de nação, uma ideia de coletividade. Mas quando eu digo coletividade, eu também sou muito crítico aos coletivismos, mas uma ideia de público, né? Uma ideia de generalidade, né? Os interesses pessoais eles sempre foram muito mais, sempre se sobressaíram muito mais historicamente no Brasil do que a tentativa de se fazer uma espécie de nação mesmo, desenvolver uma espécie de universalidade, né? A universalidade no Brasil é uma coisa muito complicada, né? E até mesmo vários sistemas, como a própria democracia, ou formas de governo, como a república, quando a república é proclamada, né? Ela acabou incorporando vários vícios de uma sociedade imperial, né? Onde, de certa forma, os títulos, né? As pessoas que tinham títulos, possuíam posições privilegiadas, elas continuaram com o mandonismo. O mandonismo como se elas estivessem acima da lei. E o malandro, no Brasil, então ele é uma espécie de cidadão, assim, vamos dizer assim, de uma classe média ou de uma classe baixa, que, por não ter os mesmos privilégios de uma elite privilegiada, onde consegue estar acima da lei, ele tem uma grande dificuldade de se sujeitar às leis, se sujeitar às normas, visando sempre conseguir o privilégio desses que estão acima dele, mas entendendo numa sociedade de difícil ascensão, praticamente de castas, né, onde é muito bem definido as posições das pessoas no extrato social, né, na pirâmide. Como ele sabe que é mais ou menos uma ilusão, basicamente, ele conseguir ascender, ele se utiliza da sagacidade, da esperteza, da maleabilidade da lei, da dificuldade de uma certa coesão nacional, né? E ele consegue orbitar em várias realidades. Ele consegue orbitar tanto na elite, quanto nas camadas médias, quanto nas camadas baixas, né? Muitas vezes ele é o mestiço, né? E o fato dele ser mestiço contribui para que ele consiga entender a perspectiva, né, a cosmovisão de todas as raças, vamos dizer assim, ou todos os povos que formaram ele. Ele consegue ter esse tipo de alteridade, se colocar na visão de várias culturas diferentes. Típico de uma sociedade multirracial e multicultural, muitas vezes, né? Então, por conta dessa plasticidade, ele tem justamente essa facilidade, né? Uma facilidade que os brasileiros, inclusive, conseguem se destacar muito em sociedades muito coesas e muito mais homogêneas, né, no mundo, né? Mas o problema é que muitas vezes, por justamente ele conseguir sempre encontrar brechas no ordenamento legal, sempre conseguir encontrar exceções, e aí ele visa sempre as exceções, ou sempre a incoerência, né? Visando sempre a incoerência, ele tenta sempre jogar com as brechas ao invés de se atentar à norma, enfim, ao instituído, né? O instituído se torna para ele aquilo que ele quer evitar. Então ele sempre vai agindo nessas
nesses vãos, vamos dizer assim, né? Onde tem uma espécie de massa cinzenta, vamos dizer assim, onde as normas elas não são tão claras. Então, sabendo disso, ele consegue, pela sua sagacidade e muitas vezes pela sua oralidade, ele é um exímio conquistador, ele é elegante, sedutor, muitas vezes ele consegue agir nessas lacunas, né, vamos dizer assim, nessas lacunas, visando sempre a sua sobrevivência, né? Como eu disse, ele tem a noção que ele não vai conseguir ascender facilmente numa sociedade onde a ascensão é praticamente uma ilusão, então ele se utiliza disso para conseguir os seus benefícios e sobreviver. Não que não exista isso em outras sociedades também, né? A gente herdou muito disso do ibérico, né? De certa forma, o português e o espanhol, eles também são povos diversos, né? De formações diversas, né? Multiculturais e multiétnicas, e a facilidade com o convívio de culturas diferentes, religiões diferentes, com os mouros, os judeus, depois os cristãos novos. E os cristãos novos tiveram muito que incorporar essa característica, porque muitos deles eram hebreus, judeus, que dentro de casa professavam sua fé, só que no espaço público eles tinham que se mostrar como cristãos. Então, quando você tem uma espécie de proibição daquilo que você pode ser, ou da sua fé, ou seja do que for, você vai desenvolvendo mecanismos para justamente conseguir. É uma espécie de construção do ator. O ator faz isso. Mecanismos para que no espaço público você pareça ser uma coisa, no espaço privado você é outro, em outro ambiente você é outro. Só que assim, acontece que o ator que sabe fazer muito bem isso, criar personas e tudo mais, o que acaba acontecendo? Assim como eu, por uma boa parte da minha trajetória, fiz também, né? Eu acabava meio que incorporando, feito uma esponja, feito um camaleão, né? O ambiente ao qual eu estava sujeito. Então o ambiente ia me moldando. Então, se eu estava numa roda de pessoas mais conservadoras, eu naquele momento, não era falsidade, eu realmente incorporava aquilo e agia como se fosse um deles. E quando eu encontrava um pessoal mais progressista e tudo mais, eu incorporava aquilo e falava discursos e reproduzia. Só que o problema disso é que você vai incorporando sempre e absorvendo, feito uma esponja, o ambiente ao qual você está submetido, que chega uma hora que você se pergunta, bom, mas qual será o meu, então, ambiente, né? Qual será, então, aquele que realmente me define, né? Vamos dizer assim. Eu tô falando isso mais em questões políticas, questões de caráter ou questões de outras questões, sempre foi muito bem construído em mim, né? Nunca tive nenhum problema com isso. Mas questões políticas mesmo, questões ideológicas também, né? E aí, às vezes, há muitas pessoas que buscam coerência ou buscam uniformidade, ficavam abismadas. Mas como que esse cara consegue uma hora falar isso, outra hora falar aquilo? E eu cheguei numa conclusão que eu tenho as minhas preferências políticas, né, ideológicas. Eu me considero um tradicionalista no sentido de costumes, de conservador em costumes, né, e liberal assim mais nas questões econômicas também, né. Mas eu gosto de ler, tem momentos, tem lapsos da minha situação, às vezes que eu estou mais pendente, até um radicalismo de um lado, radicalismo do outro. Tudo vai depender muito da obra que eu estou lendo no momento. Então eu acho que é basicamente mais ou menos isso que o ator ele faz, né? E o artista em geral, não estou falando que eu sou artista, mas o artista em geral ele se utiliza desse meio, desse recurso, né? É basicamente incorporar e absorver, adentrando aquele universo, aquela realidade, naquele momento. O objetivo dele é para construir personas e atuar num filme, numa peça, e o escritor para poder criar seus personagens, né? E é exatamente isso que o malandro faz, né? O Darwin já falava que não necessariamente é o mais forte, mas é o que mais se adapta, que consegue sobreviver na natureza. E essa capacidade e facilidade de se adequar aos ambientes, incorporando justamente elementos e moldando a sua personalidade, moldando, naquele momento pelo menos, ele se moldando, adequando, feito um camaleão que se camufla na natureza, é uma capacidade impressionante que o malandro tem.
né? E por isso que muitas vezes ele vai pro estelionato e você tem pessoas que conseguem convencer você, ser convincentes, você fala, não, nossa, você cai na conversa do cara mesmo e ele, na verdade, te passa a perna. Então, tem que ficar sempre atento, né? A gente que gosta de trabalhar com linguagem, que gosta de trabalhar com uma série de coisas, tem que ficar sempre atento a essas pessoas, né? E quando essas pessoas que têm essa falta de honestidade, vamos dizer assim, elas têm acesso à cultura, acesso à erudição, se ela não tem um bom caráter, ela pode usar tudo isso para justamente tirar proveito, né? De uma forma, vamos dizer assim, não muito honesta, né? Eu acho que a palavra malandro vem de malandrino, né? Era a etimologia da palavra remonta aos malandrinos que tinha na Itália, que dizem que eles vinham, eles eram os leprosos, né? E a pele deles ficava escura por conta da lepra. Não é uma questão racial, né? Já vou deixando bem claro que hoje em dia, né, as pessoas sempre levam para esse lado. Mas como a pele deles ficava escura, eles eram chamados de malandrinos e tudo mais. E aí a palavra chega ao Brasil para ser usada justamente para essas pessoas que gostam de tirar vantagens. Até que vai surgir o nosso famoso jeitinho brasileiro, né? Os cariocas são muito lembrados por serem assim, né? E justamente em sociedades muito imperiais, né? O Rio de Janeiro, berço a capital do Império Brasileiro, né? Onde você tinha toda a elite lá, e ainda você vê o Rio de Janeiro ainda é muito uma metáfora do que é o Brasil, né? Aqueles morros com pobreza e uma elite ali, onde tem o Copacabana Palace, na opulência e tudo mais. É uma sociedade totalmente... Aquilo, para mim, o Rio de Janeiro continua sendo a capital do Brasil, né? O projeto do Niemeyer lá, modernista de Brasília, também mostra, né? Um projeto modernista no meio do Cerrado, no meio do Brasil lá, exemplifica muito do que é o Brasil, de certa forma também, né? Moderno e conservador, dialogando sempre. Mas o Rio de Janeiro nunca perdeu status na minha concepção de capital do Brasil mesmo, continua sendo, né? Bom, e aí você tem tudo isso. Mas eu queria falar na literatura, né? Na literatura, inclusive, o nosso tipo de personagens meio que anti-heróis, eles surgiram, inclusive, nas sátiras de cavalaria, que foi muito popular nos séculos XVI, XVII e até, de certa forma, XVIII, da Espanha, da Era de Ouro da Espanha, né? Dos séculos de ouro da Espanha, né? O Cervantes, por exemplo, quando lança o Dom Quixote, é uma espécie de anti-herói, quebrando aquela lógica dos grandes heróis, né, das epopeias de Homero, Ilíada e tudo mais, lançando justamente uma sátira. E essa palavra satírico, né, vem inclusive da Grécia Antiga, né? Se eu não me engano, a palavra satírico vem do Petrônio, né? Vem já desde a Grécia Antiga, que tinha essa tentativa de se satirizar Aquiles, né? Ulisses, né? Os grandes heróis da mitologia grega, né? Mas é na literatura, justamente, com esse resgate a partir de Cervantes, que você vai ter, por exemplo, uma volta desse tipo de literatura e tudo mais, né? Na Idade Média, o Cervantes já na transição, por exemplo, no início da Idade Moderna, né? Onde as narrativas de cavalaria, de heroísmo e tudo mais estavam já em decadência, que era propício da Idade Média. Mas na Idade Média você tinha a figura do bufo, né? Ou bufão, vamos dizer assim, né? O bufão seria mais ou menos o bobo da corte, né? O bobo da corte, ele é um artista, né? Ele seria uma espécie de palhaço, mas não o palhaço de fazer graças e graças sem fundamento, né? Todo artista, de certa forma, ele traduz a realidade e metaforicamente tem a intenção de passar uma mensagem, seja ela para fazer você refletir dando risada, chorando ou se horrorizando. Enfim, a arte está aí para isso, né? E o bobo da corte, embora ele tenha esse nome bobo, né, todo mundo chama ele de bobo, ele não era tão bobo assim, ele era muito sagaz, como todo artista. Por quê? Porque ele conseguia fazer sátiras do rei, criticar o rei, né,
na cara do rei, o rei dava risada das palhaçadas dele, né? E ele era o único que conseguia tocar o dedo na ferida, meio que escancarando a própria personalidade, às vezes cruel, de um rei, ou tirânica, ou qualquer coisa assim, que talvez até um ideólogo político contrário ao rei, revolucionário, seja o que for, não conseguiria fazer, né? Um insurgente não conseguiria fazer. Então, ao contrário do que se pensa, ele era muito mais esperto do que a gente imagina, o bobo da corte, né? E a arte, ela sempre foi usada por aqueles que conseguem ter um conhecimento de mundo, de leitura também, ou erudição, que vai identificar elementos embutidos na arte de uma forma velada, né? Eu acho que a crítica, hoje, nós chegamos num ponto que hoje os grandes líderes e os verdadeiramente líderes, eles não se importam com a crítica, né? Alguns são tidos como autoritários, tirânicos, mas muito pelo contrário, são aqueles que fazem autocrítica, são aqueles que prezam por uma liberdade de expressão e deixam que sejam inclusive criticados, que falem um monte de besteira, às vezes até sobre sua família, um monte de coisa, ao contrário de alguns que se dizem democráticos, que no passado até defenderam que pessoas públicas não fossem públicas se elas se incomodassem com a crítica, e hoje agem de uma forma tirânica, querendo prender, né, dar prisão para as pessoas que criticam, às vezes não é nem a pessoa, criticam as ações políticas da pessoa, né, a ação prática da pessoa. Não é nem o discurso ad hominem, né, você se referir à figura em si, atacando a figura em si. Quando a pessoa é pública, as suas ações elas são passíveis de crítica. E o papel do jornalista é fazer isso. O problema nosso hoje é que o jornalismo ele se tornou uma militância e infelizmente a Suprema Corte também uma militância. Então assim, aqueles que são tidos como antidemocráticos muitas vezes são os mais tolerantes à crítica do que os outros, né? E cabe a nós fazer a arte justamente para escancarar a figura tirânica dessas pessoas que se incomodam de serem criticados, né? Mas igual aqueles reis absolutistas da Idade Média, né? Que fica o recado e que cai a carapuça para as pessoas que eu estou me referindo. Vocês sabem muito bem, né? Bom, e aí você tem então a figura do Pícaro, que é do Lazarillo de Tormes, que era um autor... era uma história da Espanha do século de ouro, né? E o Pícaro, ele vai ser justamente esse anti-herói também, né? Ele é um anti-herói muito parecido com o Don Quixote, né? Mas vale lembrar que o Don Quixote, embora todo mundo vê ele como louco, dá risada das fanfarronices dele, na verdade, ninguém compreende o que ele fala. Ele tá numa outra ordem, né? Numa outra ordem, vamos dizer assim, intelectual. Eu não vou falar do livro inteiro do Fidalgo Don Quixote de la Mancha, né? Porque o engenhoso Fidalgo, né? Don Quixote de la Mancha, porque eu tenho um vídeo em espanhol, mas legendado em português, que eu comento o livro do Don Quixote do Cervantes. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo, vocês podem assistir lá. Mas o Don Quixote, inclusive, as pessoas não entendem o fato dele ter uma biblioteca cheia de livros, dele viver no mundo mais abstrato e tal, e aí o Cervantes brilhantemente escreve a história de um fidalgo, Alonso Quesada, né, ou Alonso Quixano, que fica numa loucura, vamos dizer assim, mas a loucura dele é muito sã, né, não é insana, ela é muito sã para todos nós amantes das artes, da cultura e tudo mais, né? Da melhora do espírito humano, né? Ele é nobre, ele é um verdadeiramente... Não é nobre por ter posses, nada. Ele é nobre de espírito, a nobreza de espírito mesmo, né? E ele então começa a viver um mundo paralelo, que é um mundo que já não entende mais ele, que seria o mundo mais racional e pragmático, inclusive, que é o mundo... É uma espécie de desencantamento do mundo moderno, que se transformava e já não era mais aquela realidade da Idade Média, né? E a figura do Sancho Panza é um contraponto, né? O Sancho Panza, ele é mais o realista, vamos dizer assim, né? Bom, e o Don Quixote, ele é revolucionário, né? Essa obra, ela é revolucionária não só no sentido dela ter sido praticamente o primeiro romance moderno, né? Escrito em prosa,
e ter revolucionado toda a literatura a partir de então. Mas ela influenciou também muitos autores ao longo da história, como por exemplo, que criaram personagens que eram anti-heróis, né? Por exemplo, o Cândido do Voltaire, né? O Cândido do Voltaire ele tem essa característica também, né? Sempre trazendo essa reflexão também, né? De meio que escancarar a sociedade, né? Meio que escancarar os problemas da sociedade de uma forma satírica. Inclusive a palavra de sátiro, né? De fazer sátiras e tudo mais, vem da Grécia Antiga mesmo, né? E aí você tem, por exemplo, o Policarpo Quaresma, né? Do Lima Barreto. Policarpo Quaresma é uma criação muito inspirada no quixotismo, né? Para mim ele é um personagem muito quixotesco que o Lima Barreto criou, né? É uma espécie de patriota ufanista, né? Ao Brasil e tudo mais, com elementos meio que carnavalescos, né? E o povo não entendia justamente a sua predisposição à intelectualidade e erudição. Achava, por exemplo, que a biblioteca que ele tinha em casa, né, com livros clássicos, tanto da literatura universal quanto do Brasil, era pedantismo, né? Tinha uma série de coisas. Eu não vou falar da obra dele inteira, porque eu tenho um vídeo aqui falando sobre as obras do Lima Barreto, vou deixar na descrição do vídeo também, né? E então o Brasil, não só na literatura, mas também na questão política, ele tinha esses elementos meio que carnavalescos, né? Não é à toa que o Charles de Gaulle, né, falou na crise da lagosta, né, que teve, isso depois da Segunda Guerra Mundial, ele veio ao Brasil e viu o pessoal protestando lá, vestido de lagosta e tal, meio que carnavalesco até, e falou assim, esse não é um país sério, né? Essa frase ficou muito famosa, esse não é um país sério, né? Então, ao mesmo tempo que se tem uma sociedade totalmente hierarquizada, com camadas muito definidas e rígidas do tecido social, né? Você tem também essa ideia de que nada é levado a sério no Brasil, tudo vira pizza, tudo vira carnaval, vira festa, né? Então tem exatamente essa ideia, né? E até os nacionalistas brasileiros tinham muitos adornos carnavalescos, né? Não que o fascismo e o comunismo também na Europa não tivessem seus elementos assim também, mas é porque eles eram meio que frutos de um movimento também que acontecia na época, que era o movimento modernista, né? O nacionalismo brasileiro é um projeto modernista também, né? A gente já vou falar disso, do Plínio Salgado e tal, mas você tinha também uma ideia de se repensar o Brasil pelo movimento antropófago, a antropofagia do Oswald de Andrade. Eu tenho esse livro aqui, Estética e Política, do Oswald de Andrade, né? Uma figura expoente, mas eu acho que não tem na literatura um personagem mais malandro nessa ideia de malandragem que eu tô falando, tentando exemplificar no vídeo aqui, como o Macunaíma do Mário de Andrade. O Macunaíma é um personagem que ele fala, por exemplo, que já nasceu preto e preguiçoso, né? Quando eu tô falando preto aqui, eu não tô falando da condição racial do personagem. É bom sempre deixar claro, porque pode gerar muito problema, né? Falas, infelizmente, que as pessoas têm se referindo a uma parcela da população por conta de sua origem, a vadiagem, a ser vagabundo, a indolência, né? Enfim, e a própria malandragem é vista sempre como os descendentes dos escravizados no Brasil, né? Infelizmente a gente tem essas ideias enraizadas no nosso país. Mas o Macunaíma, ele é um indígena, né? Então, assim, os bugres até um pouco tempo atrás, pouco tempo que eu falo, até antes dos escravizados serem o povo voltado à produção de trabalho escravo, né? Os escravizados eram os indígenas, e os indígenas eles eram vistos como povos negros para os conquistadores, né? Inclusive se falava dos negros do Egito, né? O que seria o povo hebreu, os negros de Moisés, o povo negro de Moisés, né? O Karl Marx, com uma fala até racista dele, se referiu
aos povos negros descendentes de Moisés, era uma fala racista e até antissemita também, e ele sendo uma espécie de, não sei se sefardita ou esquenazi, mas ele tinha uma pele mais escura também, ele era descendente de judeu também, né? Mas fez essa fala antissemita e racista também, né? Bom, mas não é sobre isso que eu quero falar. O Macunaíma, então, ele é o que o Mário de Andrade falava, um anti-herói e um herói sem caráter, né? E aí explica muito bem essa condição do brasileiro de não ter uma espécie de caráter ou princípios, né? O brasileiro é uma espécie de povo que a falta de princípios é o princípio do brasileiro, né? É o princípio de não ter princípios, né? Eu não acho que isso seja um grande defeito, né? Aquilo que eu falo, sabendo utilizar isso para alguma coisa boa, para arte, para criação, isso é uma coisa muito legal. O problema é que as pessoas, por conta de ter uma sociedade muito desigual, que tem essa característica, se utiliza disso para o benefício próprio e passar a perna nos outros, prejudicar os outros. Seja pilhando o Estado através de corruptos, né? Através de pessoas que utilizam a máquina estatal para enriquecer facilmente, ou seja, por aqueles que utilizam da sua sagacidade para aplicar pequenos golpes, né, nas pessoas. Enfim, pessoas comuns e tudo mais, né? As estafas, os estafadores que os espanhóis falam, e os crooks, né, que seriam os não é bandidos, mas seriam os malandros, trapaceiros, né, em inglês, né? Eles têm também os malandros deles, que seriam os crookers, né, crooks, e os estafadores também. Acho que isso está presente em todo mundo, não é à toa que tem as máfias, até no Japão você tem a máfia, né? A Yakuza e tudo mais. E aí você tem também uma espécie de poder paralelo que tenta sempre viver paralelamente ou competir com o poder oficial. Os grupos extraoficiais, eles têm o mesmo princípio de um poder oficial. Eles têm suas milícias, o poder oficial tem o exército, o poder paralelo tem suas milícias, tem também uma força armada. Eles têm administração, eles têm líderes, eles têm hierarquia, eles têm uma série de coisas que o poder oficial também tem, né? Acontece que eles são... a Constituição não prevê justamente essa competição, ela monopoliza as armas, por exemplo, só no monopólio do Estado, né? Como o Weber falava. Ela monopoliza, por exemplo, certas práticas até comerciais como vindas apenas do Estado. Então eu não posso, tendo a habilidade de criar postes de luz, oferecer luz para minha comunidade, porque eu sou obrigado a usar a luz que vem da empresa que tem consórcio, ou que tem, enfim, concessão, sei lá, que o Estado me fornece. Então, assim, a gente pode relativizar tudo isso, né? Mas acontece que, uma vez que se tem uma lei, ela tem que ser cumprida, né? Enfim, tudo isso vem mostrar justamente uma sociedade onde o público ele não é muito bem estabelecido, ele não é muito bem constituído ou formado, né? O Brasil é um dos países do mundo onde o privado tem aquela questão mais forte, né? Realmente a questão do indivíduo aqui ela é muito forte, né? O que eu não acho ruim. Eu sou uma pessoa mais individualista do que coletivista, né? O problema é quando o indivíduo visa apenas a ele e sua família e não desenvolve um mínimo, né? Um mínimo de sentimento de coletividade ou da questão do público mesmo, visando mais uma espécie de bem comum, né? E hipócritas são aqueles que utilizam o discurso do bem comum, utilizam o discurso da virtude, da honestidade e usam justamente esse discurso para chegar em posições e, fazendo totalmente o contrário do que eles falam, eles pilham o Estado e pilham o povo brasileiro, né? Então, esse é o livro do Macunaíma, né? É o livro do Mário de Andrade, né? Um clássico do modernismo brasileiro e tal, né? Que lança esse herói sem nenhum caráter. E aí a sátira, ela é muito importante, né? E eu me lembro até, para se criticar um governo ou um regime, seja o que for, o grande Carlitos, né? O nosso Charlie Chaplin, né? Que fez sátiras naquele filme O Grande Ditador, né? Enfim, que tocou o dedo na ferida, né?
com aquele discurso belíssimo que tem no final do filme, né? Que ele faz pró-democracia e tal. É aquele judeu que lutou na Primeira Guerra, que é um barbeiro, né? Que acaba sendo confundido pelo próprio Hitler e tal. E aí ele faz um discurso belíssimo e tal. Então, assim, a arte e a sátira tá aí para nos fazer questionar e pensar, né? E nos tempos que nós estamos vivendo hoje, curiosamente, em meio a uma guerra, né, da Ucrânia lá, o presidente Zelensky, ele era comediante, né? E um presidente comediante, até que tem se saído como um grande líder, independente da gente concordar ou não com ele, como um líder político, sabendo se sair muito bem diante de um conflito, né? Talvez pela essa veia sagaz que ele tem até de identificar coisas para satirizar, mas identificando-as, não só satirizar, ele pode usar em seu favor para as questões políticas também, né? A comédia, como eu disse, nos faz pensar, né? Mesmo sendo pastelão, né? Vindo das óperas bufa lá, do Bufão e tudo mais, que tinha muito na Itália do século XVII, mas a gente cresceu vendo programas na televisão de comédia como o Chapolin Colorado, que é uma espécie de pícaro também, né? A figura do pícaro, do anti-herói, ela tá muito no Chapolin Colorado também, do Chespirito, né? E no Chaves também, mas o Chapolin era aquele herói que exemplificava mesmo essa figura do anti-herói hispânico, né? Que surgiu na Espanha, como eu disse, desse tipo de literatura, né? E outros trabalhos, eu gosto muito também do Monty Python, né? Monty Python, uma série de filmes que teve, até pra TV também, que era uma espécie de sátira aos eventos históricos, a uma série de coisas. Era uma comédia muito inteligente, muito legal, né? E vindo dessas óperas bufa aí também, a herança disso tá no filme O Incrível Exército de Brancaleone, né? Que é uma sátira do feita inclusive a Idade Média e tudo, né? Do cinema italiano, né? Então, assim, a comédia inteligente, ela me agrada muito. Eu não sou muito fã da comédia, vamos dizer assim, inteligente, que carregada de uma pretensão até meio que politicamente correta, que no início não era, mas hoje tá totalmente assim, da elite do Leblon, né? Que nem o Porta dos Fundos e tudo mais. Eu não sou muito fã desse tipo de abordagem cômica. Eu acho que os gênios da comédia eram Hermes e Renato. Esse sim era a comédia nua, crua, que escancarava mesmo a podridão, usava palavras que hoje seriam impensáveis eles usarem numa comédia, né? E usava de elementos trash mesmo, era bem trash mesmo e tal. E essa me fez. A gente cresceu assistindo. E realmente, ao mesmo tempo que a gente ria daquelas situações ridículas, daquelas situações absurdas, elas nos faziam pensar mesmo, né? E eu acho que esse recurso, ele é usado, por exemplo, quando você vem carregado de moralismo, de politicamente correto, você anula a arte, por exemplo, até no intento de diretores como uma espécie de Quentin Tarantino, que faz filmes de uma violência trash também, para justamente condenar aquela violência, condenar esses atos bárbaros da natureza humana e tudo mais, né? Só que a moralidade daqueles que estão carregados de entraves morais e tudo mais, eles não conseguem entender justamente a própria intenção de se fazer uma conscientização explicitando determinado fato, né? Por isso que eu acho que esse moralismo em excesso está chegando num ponto que está aniquilando tudo. Aniquilando a arte, aniquilando qualquer indício que a gente possa usar até para a própria criatividade, né? E o malandro, de certa forma, ele é aquele que se insurge contra a moralidade, né? Ele não por mais que às vezes até de uma forma hipócrita, né? Aí você tem até os cínicos e a escola cínica da filosofia, acho que era do Diógenes, né? Aquele que se viveu num barril, né? Se isolando da sociedade, né? A primeira ideia de isolamento da sociedade e tal. Se eu não me engano, ele era da escola cínica, né? Vivia com um cachorro lá num barril e tal.
Talvez a referência do Chaves ao barril possa ser até uma referência dessa. Não sei se tem a ver. É uma leitura que eu faço, mas não sei se tem a ver. E o cínico, o cinismo, a hipocrisia, hoje utilizada até como coisas pejorativas, elas de certa forma são usadas pelo malandro, né, quando ele diz reproduzir, concordar com a moralidade eleita e tudo mais, e sabendo se utilizar desse discurso, ele encontra brechas para tirar vantagem, tirar proveito. É o nosso famoso jeitinho brasileiro, que as coisas não são muito rígidas, é tudo plástico, né? A plasticidade do brasileiro. Não é à toa que muito bem conseguiu traduzir a alma, né? Não só do brasileiro, mas do carioca. O Walt Disney, quando criou o Zé Carioca, né? O Zé Carioca é um malandro, né? É aquele papagaio malandro, amigo do Donald, e o Donald muitas vezes ali, todo certinho, meio que coxinha, vamos dizer assim, né? Se depara com a malandragem do Zé Carioca, daquela sociedade da busca do prazer constante, né? É uma espécie de hedonismo, né? Uma busca pela satisfação do prazer, enfim, mas é que é justamente nesse ambiente que o malandro muitas vezes, e apenas só com malandragem, não digo malandragem no sentido de prejudicar os outros, que fique muito claro, mas é através da malandragem que você vai ser um grande questionador. E se você for muito rígido a códigos de conduta, códigos de ética, códigos ideológicos, né? Ideologias políticas, se você for muito ortodoxo a essas coisas, você jamais vai ser um bom pensador. Você tem que atentar contra qualquer moralidade estabelecida, claro, exercendo uma ética mínima, uma mínima ética interna para não prejudicar os outros. Mas é preciso saber ir além e quebrar conceitos, que é o trabalho que o ator faz, como eu disse, para ter uma visão mais ampla das coisas, até mesmo se você gosta de uma moralidade, como eu gosto da moralidade conservadora, para você fazer valer ela, você tem que entender justamente o argumento daqueles que querem desconstruir a moral estabelecida. Então é apenas fazendo esse exercício e não desenvolvendo preconceitos discriminatórios, mas entendendo justamente o que leva essas pessoas ditas perseguidas e que querem atentar contra o estabelecido, entender a cosmovisão dessas pessoas e a luta dessas pessoas, para justamente em cima disso, se você quiser desarmar os argumentos, você ter uma proximidade maior, uma autenticidade maior na construção da sua argumentação para desarmar o oponente. Você só vai conseguir fazer isso se você conseguir enxergar como ele. Né? Na tática militar tem muito disso. Você saber como o oponente age, como ele pensa, como ele agiria em determinada situação, para justamente sabendo a estratégia dele, a ação dele, você prevenir, né? Você ter uma previsão do que ele poderá fazer em determinada situação. Por isso, muitas vezes, que você mudar a sua estratégia é uma forma de surpreender até o oponente, o inimigo, vamos dizer assim, porque de certa forma ele se acostuma com as suas ações. Então é preciso surpreender, e surpreendendo ele vai ser tomado de surpresa e não vai ter as armas necessárias para conseguir conter aquela sua ação inesperada, né? E o malandro consegue fazer muito bem disso. Então, ao invés da gente ter uma visão preconceituosa ao malandro, claro que a gente tem que combater a corrupção, combater os antiéticos, né, que tiram proveito dos outros, que sanguessugas, que vivem às custas dos outros. É claro que a gente tem que combater isso. Mas a gente não tem que tolir necessariamente aqueles que questionam as regras, aqueles que são críticos às regras ou a qualquer poder estabelecido. Sabendo usar justamente esse questionamento, essa veia questionadora daqueles considerados sem princípios e tudo mais, a gente pode usar isso muito bem a nosso favor, até para aprimorar um código de leis ou uma sociedade talvez que saiba viver e ser menos rígidas, talvez até, não só a instituições, mas a própria moralidade, né? Lembrando que até uma metáfora do cristianismo, Lúcifer era aquele que questionou o poder estabelecido, e a figura do demônio que nós temos hoje, muita construção que teve na Idade Média e tudo mais, é justamente aquele que não se atém às regras.
Não estou entrando no mérito religioso da coisa, do mal em si. Eu sei que o mal existe e o mal tem que ser combatido. Mas muitas vezes você atribui o mal àquele que questiona, àquele que interroga, àquele que não aceita com facilidade algum ordenamento estabelecido, né? E a esquerda hoje, quando ela era oposição, ela defendia justamente isso, o questionamento, defendia o aluno ser crítico e tudo mais. Agora que ela é situação, ela quer tolir justamente essa forma de rebeldia, vamos dizer assim, ou de questionamento. Rebeldia cultural, não estou falando de rebeldia armada, nada disso, mas a rebeldia cultural, você não se sujeitar, a verdadeira liberdade, não se sujeitar, seja às leis ou ao código moral. Por que a crítica, por que a crítica é concordar com o estabelecido? Se você concorda com o estabelecido, você não é crítico. A crítica pode ser justamente trazer algo passado, trazer algo que já foi para defendendo frente a uma modernidade que quer alterar isso. Então, ser crítico pode ser também aquele conservador, né? E um pouco de malandragem, claro, com ética, todos nós devemos exercer e ter para conseguir ter boas ações e uma luta eficiente. Valeu, grande abraço.